Queridos irmãos e irmãs, uma breve palavra sobre a primeira leitura. Anteontem nós começamos a ver este que é o primeiro concílio da história da igreja. Paulo e Barnabé, em nome da comunidade missionária de Antioquia, vão a Jerusalém à procura de Pedro e dos outros apóstolos, para que então na comunidade universal da igreja daquele tempo se faça um discernimento sobre algo que tem gerado conflito na comunidade de Antioquia e nas comunidades que nascem da missão de Antioquia. E qual é a questão? Apareceram lá alguns missionários, que se dizem missionários, mas nós descobrimos pela leitura de hoje que não foram enviados pelos apóstolos, que estão dizendo que antes do pagão se tornar cristão, ele tem que passar necessariamente pelo judaísmo. Ele tem que ser circuncidado, ele tem que seguir a lei de Moisés, para depois chegar à fé cristã. Era uma teologia que existia naquele tempo, que dizia que a lei judaica, a lei de Moisés, era propedêutica à fé cristã. Ou seja, ela que introduzia a pessoa na fé cristã. Mas a partir da experiência de encontro, de contato com os pagãos que se convertem ao cristianismo, Paulo e Barnabé dizem não é preciso isso. Eles podem de uma vez se tornar de pagãos a cristãos. O judaísmo passou, a lei mosaica passou, agora é a nova lei, a lei da liberdade em Cristo Jesus, como vai dizer São Paulo aos Gálatas. Porém, Paulo e Barnabé e a comunidade missionária de Antioquia não se sentem autorizadas para dizer é assim e pronto. Não. Eles mandam Paulo e Barnabé, duas pessoas, dois homens, o que significava um testemunho credível. Eles mandam esses dois a Jerusalém. Em Jerusalém, Pedro coordena esta reunião de todos os apóstolos e anciãos, presbíteros, que vão discernir essa questão. Ontem, por causa da festa de São Matias, nós não lemos a fundamentação bíblica, o julgar, aquilo que Pedro diz aos irmãos, partindo lá de Davi, da tenda de Davi, para justificar, para iluminar esta realidade que já fora vista. E hoje nós temos o agir, o terceiro passo. Qual foi a conclusão a que este primeiro concílio chegou? Este primeiro concílio chegou à conclusão de que deveria enviar dois homens a Antioquia, levando uma carta do concílio, o seu compêndio, o conjunto das suas resoluções, para confirmar a fé da comunidade de Antioquia. E aí são escolhidos Judas e Silas, homens muito respeitados pela comunidade de Jerusalém, que voltam com Paulo e Barnabé para Antioquia, levando uma carta que eles mesmos devem ler. E o que é que diz esta carta? Esta carta diz, com uma abertura solene, decidimos, o Espírito Santo e nós. Nem só o Espírito Santo, nem só nós, mas juntos, nós reunidos sob a luz do Espírito Santo, decidimos juntos não vos impor nenhum fardo. Ou seja, não é preciso passar pelo judaísmo, não é preciso circuncidar-se, não é preciso abraçar a lei mosaica. Apenas recomendamos que vocês se abstenham das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Ou seja,
não vos impomos nada, apenas recomendamos que vocês evitem essas 4 práticas, porque elas são causa de escândalo para os judeus. Se os judeus vos virem fazendo estas coisas, não acreditarão na vossa conversão. E assim a igreja chega a dirimir a primeira grande questão que aparece na sua ação pastoral. Pastoral e doutrinal, porque essas duas coisas não se separam. Não existe uma solução da igreja que seja apenas doutrinal e outra que seja apenas pastoral. Porque a pastoral está sempre fundamentada na doutrina. E a doutrina é sempre compreendida em vista de uma ação pastoral. Então, desde o primeiro concílio da igreja, um concílio em Jerusalém, com uma solução dogmático-pastoral, ou doutrinal e pastoral, a igreja vai neste mesmo ritmo, até hoje, até na década de 1960, quando a igreja realizou o seu 21º concílio ecumênico, concílio de todo o mundo, no Vaticano, o Concílio Vaticano II, continuando esta tradição de discernir as grandes questões da igreja na comunhão dos seus pastores, sempre guiados pelo Espírito Santo. Confiemos, pois, naquilo que Deus continua realizando na sua igreja. Abracemos aquilo que os nossos pastores, unidos ao Espírito do ressuscitado, nos orientam, nos encaminham para o hoje da nossa fé. Não podemos ficar sonhando ou lamentando uma fé do passado. Somos homens e mulheres do Concílio Vaticano II e precisamos acolher, como os antioquenos acolheram a decisão primeira do Concílio de Jerusalém. Nós somos homens e mulheres que, obedientes à igreja e na igreja obedientes ao Espírito, acolhemos as orientações do Concílio Vaticano II e buscamos vivê-las na nossa prática pastoral e dogmática, naquilo que nós acreditamos e naquilo que fazemos porque acreditamos. Amém.